Olá pessoal, tô eu aqui de volta, aproveitando para gravar mais um vídeo. Geralmente é o tempo que eu tenho nas minhas folgas, então aproveitando que eu acabei não saindo agora à tarde para gravar mais um vídeo. É um vídeo simples, é só para dar algumas dicas para vocês de como para vocês que querem vir morar fora, para vocês que têm o sonho de morar. Não precisa ser necessariamente aqui em Portugal, em qualquer outro país do mundo. E dar umas dicas de uma pessoa que já mora fora há um tempo, das coisas que às vezes a gente passa, que acha que não vai passar aqui fora, enfim. Meu nome é Maria Monteiro, eu moro aqui na cidade do Porto. Tenho um canal agora no YouTube, é um canal que está começando há pouco tempo. E eu resolvi fazer vídeos para ajudar as pessoas com as dicas e com as experiências que eu tenho e venho tendo, né, a cada dia aqui, para que vocês que queiram vir, para as pessoas que queiram vir até mesmo no próximo ano, se atualizarem de como que tá a Europa agora, de como que é essa questão toda de moradia, enfim, principalmente aqui em Portugal. Eu acho que em qualquer outro lugar, até estava falando com uma amiga que mora na França também, tá um pouco parecido, essa coisa da moradia, porque assim, você vir mudar para um país que a cultura é diferente da sua, que tudo é, enfim, não é como a gente imagina que é. E uma coisa que a primeira coisa é se planejar, é um conselho que eu dou, se planejar tanto mentalmente quanto essa questão de você ter uma reserva, principalmente dinheiro para uma emergência, que você não sabe o que pode acontecer quando a gente chega num país que não é o nosso, que a cultura é diferente da nossa. No caso aqui de Portugal, o idioma é parecido com o nosso, só que a cultura é totalmente diferente da nossa, não tem nada a ver, é uma cultura europeia, né, diferente. A maneira de falar também é diferente, a maneira deles viverem também é diferente da nossa. Enfim, é um pouco mais reservado, as pessoas têm respeitam mais a privacidade uma da outra, as pessoas não saem por aí fazendo perguntas aleatórias, sem antes elas te conhecerem, elas procuram primeiro te conhecerem para saber justamente se podem, né, confiar em você, né? A gente, como imigrante, a gente infelizmente tem que passar por isso, por essa coisa da desconfiança, de ter que provar quem a gente é. No início tudo é muito mais ou menos é cheio dessas interrogações, né? Então, e tanto para eles que estão como imigrantes aqui, quanto para a gente que está chegando como imigrante num país que a gente não conhece direito. Então, muitas coisas que eu vejo em grupos do Facebook é que as pessoas vêm para aqui, muita gente escreve lá, eu vou para Portugal porque lá é mais fácil, só fala português. Gente, não se iludam com isso, não tô falando para ser melhor, querer me aparecer, nem nada. Porque eu sempre morei em países que falavam inglês e outros idiomas, né? Por exemplo, na Inglaterra se fala inglês, né? Fui para Dinamarca, tinha que falar dinamarquês e tinha que falar o inglês. Claro que lá, assim, por exemplo, na Dinamarca, todos os dinamarqueses falam, claro, o idioma dele, dinamarquês, falam o inglês, que isso eles aprendem na escola, e falam também o alemão, que, para quem não sabe, o dinamarquês, eu acho que o holandês e o sueco, eles são descendentes do alemão. Então, são familiarizados, tanto é que tem muita coisa que a gente pronuncia em alemão que é parecido com o dinamarquês, só muda alguma coisinha. Então, e eu vim para aqui, para Portugal, e falei, não, lá como falam mais, eu vou falar mais inglês e também vou falar o português de lá. E não, eu de certo modo acertei em alguma maneira, porque eu sei que aqui na Europa, todos os países
que se comunicam em inglês, né? Inclusive, até para você trabalhar, eles exigem isso. Mas a câmera tá balançando, gente, que eu tô segurando com a mão. Porque aqui perto da minha varanda é onde tem mais luminosidade, né? Então, essa época que tá chegando o inverno, os dias ficam mais curtos e vai escurecendo mais cedo também. E voltando ao que eu estava a dizer, quando cheguei aqui em Portugal, eu imaginei, não, vai ser mais o inglês e o português deles. Só que tem um detalhe, o português de Portugal é totalmente diferente do nosso português do Brasil. Eu sempre falo isso aqui nos vídeos, é até chato falar, mas é diferente do nosso. Tem muita coisa que não tem nada a ver e a gente tem que ter muito cuidado para falar algumas coisas, porque às vezes isso vai soar para eles como se fossem uma falta de respeito, vamos dizer assim, né? Alguns portugueses entendem, sabem que pelo fato de a gente ser brasileiro, pelo nosso português ser diferente do deles, eles até relevam isso, mas alguns outros não. Eles não gostam muito, principalmente se for uma pessoa de mais idade. Então, eu vim para aqui, quando cheguei aqui ano passado, que eu morava antes na Dinamarca, eu vim para cá, e achei, poxa, eu vou falar mais inglês e o português deles. Quando cheguei aqui, eu vi que Portugal é um país que recebe uma quantidade de turistas muito grande, principalmente no verão. E até agora no inverno a gente está vendo pessoas de outros países que são mais frios vindo para aqui para passar férias, passar uma semana de férias, alguma coisa, ou para visitar, porque acha interessante, acha a gastronomia daqui muito boa, a comida é muito boa. E os vinhos também têm muito boa qualidade. É um país que tem muita qualidade, tanto na gastronomia quanto na questão da bebida, do vinho, enfim, dos licores, tem muita coisa assim muito interessante. Então eu pensei que ia falar só, vou falar só inglês, essas coisas, ou português e tal, aprender um pouco do português deles, que eu já tinha uma noção de que é totalmente diferente do nosso. Mas quando eu cheguei aqui eu verifiquei, eu vi que 100% dos portugueses falam francês, ou seja, o idioma mais falado depois do inglês aqui é o francês. Então, desculpa, tô mexendo aqui com a câmera. Eu senti a necessidade aí de aprender o francês. Tanto é que tô aprendendo ainda, tô estudando francês, mas já aprendi muita coisa, porque como no meu trabalho eu recebo muitos clientes, muitos turistas da França. E Portugal tem uma ligação muito forte com a França, né? Principalmente, é muito raro você encontrar uma família portuguesa que não tenha descendentes franceses. No meu trabalho, por exemplo, eu tenho uma amiga que os tios, avós, enfim, são franceses, são descendentes, ela é descendente francesa e, claro, ela fala francês muito bem também. Enfim, é nessas horas que a gente vem, um alerta para que vocês que venham para aqui procurem saber como é que funciona o país. Não é porque fala só português, eu vou para lá porque fala só português é mais fácil. Não é. Vocês chegam aqui e dão com a cara na porta, por quê? Porque a maioria dos empregos vão exigir que vocês falem preferencialmente, vai estar escrito lá, preferencialmente que fale francês, ou alemão, ou enfim. Esquece que Portugal é parecido com o Brasil, foca naquela coisa de que vocês vão vir para um continente europeu, que os países aqui, eles falam primeiramente a língua universal do mundo, que a gente sabe que é o inglês, e depois vem os outros idiomas que cada país aí acrescenta, né, na cultura deles. Outra coisa também para que vocês não se assustem quando chegar aqui, não só aqui em Portugal, mas em qualquer outro lugar, essa questão da moradia. Procurem saber, não paguem adiantado, não mandem dinheiro do Brasil. Tem muita gente que manda dinheiro do Brasil para cá, para pessoas que falam que vão alugar apartamento, que vão alugar quartos para elas, e quando elas chegam aqui, as pessoas simplesmente somem, elas não sabem onde vão ficar. Então, fiquem bem atentos com isso, não paguem nada
antes de vocês chegarem, antes de vocês irem lá ver como que é o lugar, ver se vale a pena ou não para vocês morarem, né? Porque a gente sem uma moradia, como é que faz, né? Então, a primeira coisa é essa questão do planejamento, procurar saber de fato como é que funciona o país, como é que é a cultura, como é que é a questão do emprego, quando você chega aqui para arrumar emprego. Geralmente as melhores ofertas de emprego, elas são para pessoas que falam mais de um idioma. Não venham iludidos achando, porque eu trabalho como recepcionista num escritório no Brasil e é assim, assado, e então eu vou arrumar a mesma coisa aqui. Pode até arrumar, mas para trabalhar principalmente nessa coisa de contato com o público, eles exigem muito que você fale mais de um idioma e até exigem que falem além do inglês, principalmente o francês, tá bom? E outra coisa também é essa questão de ver a documentação de vocês, né? Tem que fazer o NIF, que é o número de identificação fiscal, tem que fazer o NIS, que é o número da segurança social, para que vocês possam realmente trabalhar, porque nenhuma empresa aqui, eu tô colocando o dedo na câmera, desculpa, gente. Nenhuma empresa aqui em Portugal, elas vão contratar uma pessoa que não tem esses dois documentos principais, né? O NIF e o NIS. Então, procurem saber como que fazem esses documentos, procurem se informar direitinho, porque tem pessoas que cobram caro e, na verdade, você faz isso sozinho. Depois, um outro vídeo, eu vou falar como que eu fiz os meus. Eu não precisei pagar muita coisa, graças a Deus. Então, eu já vim preparada. Quando eu vim da Dinamarca, eu já sabia tudo que eu tinha que fazer, aonde que eu tinha que ir, quais eram os órgãos, enfim. Então, me facilitou muito. Eu já vim com muita coisa pronta, preparada. Por quê? Porque eu fui saber como que funcionava o país. Eu procurei saber como é que era Portugal, como é que era viver aqui, como é que é a cultura deles, como que eles funcionam. E não é só essa coisa de vir iludido, achando vou para lá porque lá é mais fácil de arrumar documento, lá é mais fácil porque fala português, e chegam aqui, se decepcionam e acabam falando o que não devem, né, sabe? Falam mal dos portugueses, falam mal dos brasileiros que estão aqui, que a gente também tem que ter muito cuidado com esse povo que está aqui. Alguns brasileiros, infelizmente, eles não são... Nem todo mundo é confiável, como a gente pensa que é, e tem muita gente que praticamente vive disso, vive de dar o golpe, vive de enganar as pessoas aqui, e assim, mas só que muitas pessoas aqui estão sendo investigadas pelo CEF, inclusive não é mais o CEF, agora já mudou, já é a AIMA, então por isso procurem saber como é que funciona a questão da imigração, a questão de autorização de residência, para vocês virem para aqui, a questão de emprego, enfim, tem muita coisa que nem toda empresa vai querer te contratar se você não tiver autorização de residência, entendeu? Então tem que ter esse cuidado com esses detalhes. Outra coisa é, se você já fala um pouquinho do inglês, procure se aperfeiçoar mais, procure saber um pouco mais desse idioma, procure também conhecer um pouco do francês, que não é tão difícil de aprender, sabe? Para que facilitem a vida de vocês aqui fora. E outra dica é, venham com a mente aberta, não fiquem convertendo o euro em reais o tempo todo. Aqui é tudo em euro. Se você escolheu viver aqui fora, nos países europeus que a moeda é o euro, ou independente de outro país, que tem países aqui da Europa que a moeda, eles não aderiram ao euro, como a Suíça, Dinamarca, Noruega, Suécia, alguns países do velho continente também não aderiram. Então, assim, vocês procurem não ficar iludidos com isso. Tudo aqui, por exemplo, aqui em Portugal, tudo é em euro. Vai para a Espanha, também é em euro. É tudo em euro, gente. Então, se a gente ficar convertendo, igual eu vi muitas pessoas já no mercado, compram um vinho de 2 euros,
Aí elas vão lá no celular delas converter aqueles 2 euros. Ah, eu paguei tanto por esse vinho. Ah, é tantos reais. Ah, é cento e tantos reais. Gente, se vocês forem vir morar aqui ou qualquer outro país europeu, ficar sempre convertendo a moeda, vocês vão ficar malucos. Por quê? Porque aqui tudo é em euro. E o euro, claro, é uma moeda muito alta, né, em comparação com a moeda nossa aí no Brasil. Então, essa é uma das dicas que eu dou. Aproveitem também uma coisa que aqui tem muito, essa coisa da cultura, procurar conhecer a cultura, procurar visitar os lugares que tem, que fazem parte da cultura da Europa, do país, enfim, procurem visitar, procurem conhecer, não só para ir lá para tirar uma foto, ou como eu vejo muitas pessoas vão para a França, aí vão lá no Museu do Louvre, só tiram aquela foto lá na porta do museu, na frente do museu, para postar na rede social que foi lá. Mas se alguém perguntar o que a pessoa viu, qual foi a obra, qual foi se ela entrou lá dentro, quais foram as obras de arte que ela mais se encantou, ela não vai saber, porque ela só foi na porta, tirou uma foto e pronto. Foi lá na Torre Eiffel, tirou uma foto também, a mesma coisa. Entendeu? Igual aqui, as pessoas vão lá na Torre de Belém, em Lisboa, mas elas não sabem nem o que significa aquilo ali. Lá em frente à torre tem, no chão, quem for um dia em Lisboa vai ver como é que começou, os países que foram colonizados por Portugal, tem lá o Brasil, tem lá a região que a gente... Tem todos os continentes. Então, aquilo dali tem um significado, não tá ali à toa. Então, vocês procurarem saber como é que funciona essa questão cultural, para que vocês não fiquem só naquela ilusão de que tá morando aqui fora, que isso ou aquilo, ou então colocando sempre dificuldade nas coisas, tá bom? Olhem por outro ângulo e se preparem, né, para que vocês tenham em mente que todo início, todo começo é difícil, independente de qualquer país que você vá, seja um país mais rico, mais pobre, todo começo é difícil, tá bom? Essa é uma dica que eu deixo aqui para vocês e peço, né, que se vocês puderem, se estão gostando do conteúdo, dos meus vídeos, ainda estão poucos vídeos por conta da correria, eu tô fazendo poucos vídeos, mas vou continuar a fazer. Sempre que eu tiver uma viagem, eu vou tentar registrar para mostrar para vocês outros países que eu visitar, tá bom? Mas peço que vocês curtam, que vocês deixem o like de vocês aí no meu vídeo, que se inscrevam no canal para que o YouTube também possa divulgar os meus vídeos para outras pessoas que estão vindo para a Europa ou que estão se mudando para qualquer outro país e que estão em busca de informações, de dicas que possam ajudá-los nessa nova jornada da vida, tá bom? Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!